Oi, gente, tudo bem? E aí, então, chegando aqui para conversar com vocês, a gente tá com saudade, então hoje eu vim, provavelmente outras semanas outros professores virão, pra gente tentar ficar um pouquinho mais perto, deixar, né, o pessoal ir entrando aí. A nossa ideia, então, a nossa proposta é uma vez por semana tentar fazer uma live com algum assunto relacionado, então, à nossa área, né, a construção civil, a nossa ED. E hoje nós vamos ter a nossa primeira convidada, que vai ser a Cris Rosinski, vai entrar agora para conversar com a gente. E espero que vocês gostem. Depois vou esperar os comentários para ver se vocês gostaram. Podem também sugerir assuntos que vocês achem interessante a gente conversar, tá bem? Eu vou aqui, esses dias eu fiz um teste, tô inaugurando no mundo das lives. Vou ver aqui agora, né? Vou convidar a Cris, então, para entrar, para conversar com a gente. E aí? Oi, Cris, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom? Então, Tudo né, bom. tava fazendo a introdução aqui, dizer para todo mundo que é um prazer te receber na nossa primeira live, a nossa primeira convidada. Então, tava comentando com o pessoal que os professores, então, da ED, né, conversamos na semana passada e resolvemos fazer umas lives para tentar se aproximar um pouquinho desse momento tão difícil dos nossos alunos, que a gente fica com Uhum. saudade. Então, mesmo virtual, um pouquinho de longe, parece que assim a gente fica um pouquinho mais perto. Então, gente, a Cris Rosinski, para quem não conhece, é arquiteta urbanista, né? Cris, colega arquiteta, que trabalha na FC Obra. Depois ela vai falar um pouquinho também sobre isso. E nós achamos, também já foi professora lá da ED, então alguns ex-alunos conhecem a Cris também da ED, né? Foi um prazer quando a Cris estava por lá. E a gente, então, elegeu, né, como primeiro tema para essa nossa conversa hoje, Casa Saudável. É, de imediato, né, falar um pouquinho que eu acho que não é um termo muito comum, né, Cris? A gente não vê muito no meio, né, nem no nosso meio profissional se falar sobre isso, mas que o atual momento, então, né, essa crise que a gente está vivendo da pandemia, eu acho que trouxe muito forte a necessidade da gente falar e trabalhar sobre isso. Uhum, Então, por uhum. isso a gente elegeu como primeiro assunto para a gente conversar hoje. Então, vou deixar te apresentar, né, falar um pouquinho e começar por aí, então, né? Para ti, o que é essa casa saudável? Então, como é que a gente pode conceituar o que é isso, afinal de contas? Uhum. Bom, boa noite, né? Muito obrigada pelo convite. Adorei, eu adoro a Ed, sou fã. E então, a gente fala muito sobre, quer dizer, a questão da casa saudável, ela já é bastante comentada e falada, tanto na área de arquitetura popular, né, quanto na área da saúde, porque ela está totalmente relacionada à saúde da família, à saúde do morador, né? Por isso a casa saudável, né? Então a gente fala muito sobre isso, né, nesse meio, mas realmente agora com essa situação da pandemia, onde a casa é o lugar que a gente precisa estar, né, e o quanto é importante a salubridade da nossa casa, veio à tona com tudo, né, com todas as forças, como a gente fala, assim. Então, o que a gente diz, assim, a casa saudável, a primeira coisa é uma casa segura, tem que ter a segurança da casa, que ela seja tua ou de teu uso, né? Mas depois disso tem a ver com a questão, as doenças da casa, que nada mais são que as patologias, né? Que a gente fala bastante, assim, até na ED a gente fala muito da questão das patologias. Geralmente é um assunto que todo mundo acha um pouquinho chato, e, né, ele é bastante teórico, mas aí tá a prática dele, né? Tá exatamente aonde tá. E aí, assim como existem, e a gente faz essa relação
exatamente igual com a saúde do nosso corpo. As patologias, existe esse termo na medicina também, né? Então, as patologias habitacionais, elas estão diretamente relacionadas com a saúde do morador. A gente tem dados, trazer uns dados agora, tá? O déficit, existe o déficit qualitativo e o quantitativo habitacional. O quantitativo é o quanto que falta de moradias, né? E o qualitativo é justamente da qualidade dessas casas. Então, o déficit qualitativo hoje no Brasil, ele é o dobro do déficit quantitativo. Então, tem muito mais gente morando mal do que sem moradia. Isso vai de encontro em 2015, o CAL fez uma pesquisa onde ele constatou que 85% de todas as obras, seja de reforma ou de construção do país, são feitas sem responsável técnico. Sem engenheiro, sem arquiteto, sem técnico em edificações. E aí, um problema leva o outro, né? Um ponto leva o outro. A falta de assistência técnica leva à falta de qualidade da residência, da edificação, né? Então, nesse sentido, assim, que o quanto é importante a saber projetar. Então, a gente vai lá no projeto, né? O projetar desde a orientação, a orientação solar da edificação, a ventilação, e aí a gente entra, então, na questão das patologias mesmo, né? Que são, basicamente, em função de umidade, a umidade, seja ela proveniente do telhado, do solo ou dos próprios hábitos que a gente tem em casa, né? Como cozinhar, tomar banho, até suar dentro de casa, a gente está evaporando, né? A água. Então, e tudo isso, e e aí a umidade gera um mofo, que é um fungo, né? Que ataca o sistema respiratório. Então, a umidade ela está totalmente relacionada com todas as saúdes respiratórias. Por isso que agora ela está sendo muito falada, porque o coronavírus, né, ataca o sistema respiratório. Então, de que adianta o fique em casa se a casa não tem condições? E a casa pode adoecer e aumentar ainda mais esse problema, né? E ficar evidente, né? Isso que tu falou da qualidade da habitação é um dado muito importante da gente comentar. E esse número de 85% das construções irregulares é assustador, talvez, para gente que é da área e se preocupa com isso. E sempre destacar, né, a questão da valorização e da qualidade dos projetos no primeiro momento. Então, às vezes, né, com o mesmo investimento financeiro que a gente vai fazer numa obra, a gente pode fazer uma boa obra ou uma má obra, né? Então, esses pequenos cuidados, né, de ventilação cruzada e sol. Então, a gente está vendo muito, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o que seriam esses cuidados para a gente manter a nossa casa saudável? Só que então a gente sabe que muitas vezes a gente não tem essa condição, porque a casa não tem o sol que precisa ter para essa salubridade vir, né? Então são coisas bem complexas e que são de desconhecimento de muitas pessoas. Então, né, o quanto a questão da educação também está relacionada a isso, né? As pessoas se darem conta e saberem, né, um simples entendimento de como é que o sol se movimenta, né, entre aspas, a trajetória aparente que ele faz durante o dia e durante o ano, o quanto isso é importante, um pequeno detalhe, e que às vezes as pessoas não têm conhecimento e às vezes compram, inclusive, né, uma residência sem se preocupar com isso. Então, a gente tem, né, uma questão social ali, né, que afasta, então, grande parte da população da possibilidade, da salubridade, mas a gente também tem uma falta de conhecimento, que às vezes até as pessoas que têm um pouquinho de mais condições também não reconhecem, não valorizam, né, e não entendem. Então, essa questão da saúde, né, da habitabilidade é fundamental. E achei legal que tu falou isso, né? Sempre quando a gente fala da patologia, a gente fala, né, que é um termo que a gente se apropriou da medicina.
Então, É, uma é. relação direta, né? Uhum, Que uhum, desses dois lados, então, né, a saúde da residência, no sentido como é, quando ela está com os problemas dela, mas uhum. também a saúde que essa patologia pode tirar do morador, né, de quem está ali naquela casa. Uhum. E junto com esse dado, né, Cris, do que tu falou dos 85% de casas feitas, né, sem responsabilidade técnica e o número do déficit habitacional qualitativo, tem outra coisa bastante importante da gente comentar, não sei se tu tem os dados aí, mas quais são os percentuais também de residências sem coleta de esgoto, sem abastecimento de água? Isso Então, também é isso uma coisa também. bem crítica, né? Muito, muito, e está totalmente também relacionado à questão da saúde da habitação. Então, essa segurança da edificação, que ela vem desde a posse, da posse do terreno, da casa, da estrutura como um todo, né? Dela ficar em pé, sem problemas. O saneamento, a água, uma cobertura bem feita, né? Para que não tenha umidade. Então, e toda essa questão da umidade em si, seja a umidade que vem do solo, né, a umidade ascendente, que a gente chama, seja de infiltração, ou seja, até da própria construção, né, que a gente Uhum, usa bastante. sim. Esse conjunto todo é que faz com que tenha essa questão da casa saudável. Não é só a umidade, não é só a estrutura, não é só o terreno, né? Então, é esse conjunto, como a saúde do nosso corpo. A É gente isso pode mesmo. fazer muito diretamente esse paralelo, assim, porque a gente tem que cuidar da mente, do corpo, né, da parte física, da alimentação. A gente pode fazer um paralelo tranquilamente, assim. É, E a uma gente coisa que falou, falei da valorização do projeto e agora, né, enquanto tu tava falando, já me vem, né, nosso objetivo com a nossa conversa, nossa live é conversar com os nossos alunos, né, Cris? Em especial, claro que tá todo mundo muito bem-vindo, que o assunto, né, interessa a todos, mas eu já, tu falou, né, da questão da gente falar das patologias lá no curso, e aí eu lembro também, né, já começa a vir os professores, né, na cabeça. Então, os nossos professores de prática, os professores quando a gente trabalha técnicas e materiais de construção, que a gente sempre destaca aí, né? Passando da questão da valorização do projeto, mas da valorização de uma obra bem feita, com responsabilidade uhum, técnica, uhum, uhum. da técnica bem feita, da É, técnica faz. correta, o saber fazer, que o técnico de Uhum, edificações, né, passa muito por isso na sua formação, e a importância da questão da impermeabilização numa edificação, que é um problema também, né, grave, que a gente sabe que é crônico muitas vezes, que também atinge as variadas classes, né, e residências A, B, C, D, mas que às vezes pequenos detalhes da execução desse trabalho é fundamental. Então, é, a impermeabilização em todos os pontos, né? Como tu falou, uhum, tem vários pontos críticos para a entrada da água. Então, como é uhum. importante a gente pensar nessa questão da impermeabilização e a técnica bem feita, porque também a impermeabilização é aquele ponto crítico que às vezes a gente tem um bom material, mas que se ele não for bem executado, ele Hum. não vai dar a eficiência que teria que ter, né? E Então, aí a gente entra, eu acho, Dada, na questão que tu falou da economia. Às vezes a pessoa acha que vai gastar com o projeto e, na verdade, o todo, o planejamento, desde o projeto, o material de qualidade e a obra bem executada, que é fundamental, sai mais barato do que tentar fazer e refazer e o retrabalho e a gambiarra. Então, a orientação técnica e a presença de um técnico em edificações na obra faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. e aí, Cris, vamos falar um pouquinho, né, também da FC Obra, mas e eu queria junto com isso, né, que eu acho que esse projeto que tu tem, né, é muito legal, para depois no finalzinho a gente tentar fazer, né, falar um pouquinho desses parâmetros, dessas até manuais que a gente já tem hoje divulgados, né, em relação aos Uhum, cuidados específicos para a questão da pandemia, né? Mas que a gente uhum, sabe que muitas doenças respiratórias, na verdade, né, esses cuidados também vão ser interessantes a gente ter. Mas então, eu queria falar um pouquinho da lei
da assistência técnica, Sim, sim. tá? Que eu acho que é importante, ela é pouco divulgada, eu acho que o CAL agora, né, o Conselho Profissional dos Arquitetos e Urbanistas está fazendo um trabalho interessante também de divulgação, Uhum. mas eu queria falar um pouquinho da importância dessa lei, do quanto ela é interessante, e a gente ainda comentou esses dias, né, ela está com 10 anos, é isso? Não, 12 anos agora. 12 anos. E tem gente que nem sabe que ela existe, tem muito município ainda que não está, né, com ela em implantação. Então vamos falar um pouquinho da lei, até ia pegar o número dela aqui, é 11.888. De 2008, né? Então, até nesse sentido, né, desde então a questão não só da habitação de interesse social, né, mas o quanto é importante um responsável técnico orientar a construção, o projeto e construção de uma casa. Tanto que existe essa lei, que ela foi feita, ela é de 2008. Na verdade, é uma construção, né, de muitos anos, mas ela foi feita em 2000, porque ela não foi até hoje, não foi regulamentada, então não posso Sim, dizer que ela foi ela foi regulamentada. publicada, né? Publicada, exatamente, é. E aí, então, e até hoje ela não foi regulamentada. E aí, o que que diz nela? Ela garante, por quê? A moradia digna, ela é um direito humano fundamental, Tá na Constituição, é um tá lá, né? constitucional também, e tem a lei da assistência técnica, que garante, através dos municípios, assistência técnica para todas as famílias com até 3 salários mínimos, com renda familiar de até 3 salários mínimos. Assistência técnica no sentido de que todas as famílias deveriam saber ir em determinado setor da prefeitura, onde teria um arquiteto, um engenheiro ou um técnico em edificações para desenvolver o projeto dela e orientar a execução da sua obra. Isso gratuitamente, né? É um direito, na verdade. E eu acho legal aquela questão de que, a partir da lei, então, na verdade, aquelas equipes, né, de saúde da família que as prefeituras têm, teriam um arquiteto, né, dentro dessa equipe. Eu acho que Exatamente. isso é emblemático no sentido de reconhecer, né, a questão do todo da saúde, né, a saúde no sentido amplo da pessoa, do indivíduo, e a questão da inserção do arquiteto nessa equipe multidisciplinar, eu acho muito legal, é interessante, né? E agora, na verdade, em função da pandemia, tem se falado muito mais sobre isso, e aqui a gente até tem construído, assim, aqui na cidade, essa possibilidade de, junto com os agentes de saúde que atendem as famílias, ter um arquiteto. Porque eles sabem, eles vão na casa das pessoas, eles sabem quais são as pessoas que têm mais problemas. Quem tem mais problema respiratório crônico, não adianta ele tratar, tomar o remédio, se ele vai para casa e a casa segue adoecendo ele. Então, nunca vai curar. E aí tá no técnico, né, na nossa orientação técnica para solucionar. E aí essas soluções das casas que já estão construídas, né, e aí as soluções são de baixa complexidade. São projetos Isso é muito legal. simples. Isso é legal Então, da gente falar. Eu acho que aí, né, entra direto a questão da obra, né, Cris? Que eu acho e do que técnico, e né? do técnico de edificações, né? A gente conhece a obra, né, um pouquinho assim, né, das conversas que já tivemos, e eu acho um projeto maravilhoso, espetacular, né? Esse projeto, acho que queria que tu falasse um pouquinho então, o que é obra, mas pelo que eu conheço, né, eu vejo que essa questão, né, de acreditar, né, na saúde da habitação e na possibilidade, então, de pequenas intervenções, né, como tu começou a falar da baixa complexidade, do quanto que ela consegue melhorar a vida das pessoas. E aí a gente fala, né, desde a saúde, que é a questão, né, da nossa conversa hoje, da casa saudável, mas um monte de outras coisas relacionadas a isso, né, até da autoestima dessas pessoas
que às vezes vivem, né, em habitações de muito baixa qualidade. Então fala um pouquinho para nós o que que é a FC Obra, como é que tu vê o técnico e esse projeto aí, né, juntos. Então, a FC Obra é um negócio de impacto social de reformas, de melhorias habitacionais para a população de baixa renda. Por isso que eu falo que é a população que mais tem problemas, né? Que tem casas insalubres, pela falta da orientação técnica, né? Que uma coisa vai levando a outra, assim. Então, nós proporcionamos acesso a uma moradia digna. Né? A gente vai na casa a gente fazia uma panfletagem antes, sempre no centro da cidade, e as redes sociais, mas muito mais a panfletagem. E a gente marca, a pessoa entra em contato, a gente faz a visita, então a gente faz a visita, entende junto com a família qual é o problema, porque às vezes a pessoa quer uma coisa, só que o problema está em outro lugar, então a gente tem que O mais grave está no outro lugar, né? Atender junto, né? Porque a gente não pode fazer uma coisa que a gente acha sem ouvir a família. A gente tem que chegar no meio do caminho, assim, né? Sim. Então, e aí a gente então, faz o projeto, o orçamento, apresenta o orçamento para a família e o orçamento ele tem a mão de obra e o material, é tudo incluído. Então, todo o processo da visita, o orçamento, o projeto, o material e a mão de obra é um preço único, que ela pode parcelar. A gente tem um parceiro de crédito e pode ser parcelado. E a nossa mão de obra, a gente começou trabalhando prioritariamente com os egressos do Proeja, que é aquela coisa, que é o coração, né? Então, e faz toda a diferença, assim. A gente tem trabalhado direto, assim, mais com as turmas que eu trabalhei, né? Das 3 primeiras turmas. A gente até foi divulgar ali na turma nova, assim, a gente pode até voltar, mas a ideia justamente é isso. Vão trabalhar agora, né? Essa turma nova vai formar daqui a pouco, né? Uhum. E é isso, é trabalhar com profissionais que tenham... Ui, parou? Pra mim não. Não tá funcionando? Parou. Voltou? Eu voltei. Sim, voltou. Então, o trabalhar com técnico em edificações é completamente diferente, porque são pessoas que, fora a questão do Proeja, né, que passaram 4 anos praticamente da vida trabalhando na obra e estudando à noite, né, muitas vezes fazendo obra também de noite, né, as aulas práticas, mas o técnico em edificações, eu tive uma experiência agora com um egresso da ED, na execução de obra, é outra mentalidade, assim, desde do entendimento do projeto, a noção para fazer orçamento, o gerenciamento da obra, a ordem das etapas da obra, o comportamento na obra, o uso do sapato fechado, né, da calça comprida. Então, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é assim, ó, a gente voltando lá até batendo de novo na tecla do técnico, né? Que a gente está falando para eles, é essa questão desse mercado imenso de trabalho que tem. De não ficar disputando esses 15% do mercado que são as pessoas que contratam, e sim olhar para esses 85% da população que não está atendida e precisa muito. E aí, essa questão porque como são para os valores serem pequenos, nesse caso, né, da população de baixa renda, se resolve um problema por vez. Resolve o problema, de repente, do banheiro, ou do telhado, ou do pátio, e aí depois ele vai conseguindo fazer as outras coisas. E aí também é uma obra rápida. Pode programar as etapas. Porque para fazer reforma, tá morando na casa. Sempre é um inconveniente, assim, né? Então, a questão é a obra rápida. E aí a pessoa já se sente melhor, já começa a usufruir daquela melhoria.
porque a casa, a gente falou muito na questão da casa saudável, né, e do direito à moradia, mas é na casa que a gente descansa, que a gente estuda, que as crianças estudam, que a gente se alimenta, que a gente convida o amigo, né, ou a família. Então, hoje tá muito presente essa questão da importância da casa na vida de todo mundo. Mas ela agrega tudo isso, a nossa vida como um todo. Perfeito. Isso voltou, né? Não sei se voltou, né? Parece que a gente se deu conta de algumas coisas, né? Da questão da importância da casa, do espaço familiar, né? Uhum, uhum, E essa valorização. Aí queria falar um pouquinho sobre essa questão, né? Do que aparece mais nessas reformas para a gente se atentar. E essa questão então, que tu tinha falado, são obras de baixa complexidade. Então, uhum, né, do objetivo da FC Obra, né, o público-alvo, né, e então, para assistência de famílias que têm também, então, uma condição mais complicada, né, mais difícil, e deve, né, então, o que aparece, né, de público deve ser residências menores, né, Cris? E aí é mais uhum. uma coisa que eu sempre enxergo a questão do técnico em edificações. Sim. Porque o técnico em edificações é formado e consegue trabalhar em obras de alta complexidade, em grandes Uhum, empresas, com equipes, né? A gente sabe que é o perfil do nosso profissional técnico em edificações. Mas nesse caso das obras de baixa complexidade em residências então menores, é um campo de trabalho, né, nessa questão de como tu falou, de enxergar esse público, que o técnico de edificações pode trabalhar com autonomia. Porque ele é. tem, então, né, a atribuição técnica dá a ele autonomia para trabalhar, então, nessas obras que são menores e de baixa complexidade, desde o projeto até a obra. Então, essas obras de Uhum, reforma nesses locais são bastante, né? Tem tudo a ver uhum, com essa questão do trabalho do profissional técnico de edificações. sim. E o que seriam, então, essas obras de baixa complexidade? Tem alguns pontos chaves relacionados à saúde e que muitas vezes faltam dessas residências, né? O que são os pontos chaves para a gente enxergar, né? Qual é o olhar quando a gente chega no local para conseguir fazer essa conversa que tu fala, né, com a família? De Uhum, ouvir a necessidade dela, mas também esse olhar técnico, né? O que a gente enxerga que é fácil, muitas vezes, de fazer numa reforma e que vai dar bastante resultado na melhoria da qualidade dessa habitação e, consequentemente, para os moradores dessa casa. uhum. Bom, um lugar chave é o banheiro, né? Que o banheiro ele tem água, tem esgoto, tem luz, ele precisa de revestimento, que muitas vezes não tem, porque a gente produz muito vapor úmido ali, né? Então é um local propício para mofo. Sim. Que é um banheiro, cozinha. E aí, basicamente, é isso: é colocar a troca dos equipamentos, os revestimentos, Revestimentos. principalmente revestimentos. Porque se a gente andar pela periferia, a maioria das casas é só no tijolo, um tijolo furado ainda. E não é por acaso, porque o reboco é caro. É O isso. reboco é um material e uma execução que é cara. Até Faz hoje a gente. alvenaria e deixa o tijolo aparente para quando É. der, né, terminar. Então, uma das coisas que a gente vem conversando bastante, assim, no decorrer, é alternativas ao reboco. Que alternativas a gente pode usar para o reboco, né? Para Legal. que ele se torne mais acessível, assim. Mas, e aí tá, a questão, a gente tem os kits, né? Banheiro, cozinha, quarto, sala. Uhum. Só que preparou os kits, tudo certinho, tá, vamos sair para vender esses kits. E o que que a gente chegou nas casas, o que a gente mais percebeu e qual era a maior necessidade? Os telhados, Sim. os reforços dos telhados. Os telhados, a grande maioria com telha muito fina, né, com uma estrutura precária, assim, e com Uhum. muita infiltração. Então, não Não tem como a adianta gente arrumar embaixo sem arrumar o telhado, né, Cris? Todo mundo Exatamente. sabe. A reforma a gente começa de cima para baixo, né? Diferente da obra que é de baixo para É. cima. Perfeito, é isso aí. Então, a gente acabou fazendo muitos telhados, seja só uma manutenção, ou seja, troca de telhamento total, assim. Piso de pátio também. Uhum.
que a gente tem um produto de umidade ascendente que a gente desenvolveu. Ah, Que que a gente tem legal. muito aqui, né? Porque a gente tem o lençol freático muito Sim. superficial, o problema de umidade ascendente. E aí a gente fez ao invés de impermeabilizar a parede, porque se a base, né, a fundação não está impermeabilizada, aquela que está em contato com o solo é a fundação, vai estar sempre subindo. Aí impermeabiliza, sei lá, 60 centímetros da parede, o que Uhum. acontece? Vai subir, e vai Mais um subir, pouquinho. e vai subir. Então, a solução que a gente criou foi tirar o reboco, né? Onde tem. Porque geralmente onde tem esse problema é onde tem reboco. Onde não tem reboco, Sim, a umidade evapora. evapora e vai embora. Então, é justamente tirar na base da parede 15 centímetros do reboco e colocar um rodapé perfurado e deixar que aquela umidade. É barato, é simples, é rápido e Entendi. funciona. Sim, porque a Então, umidade é aquilo, né? Vai chegar, mas vai sair. Uma coisa que a é, gente. Isso é legal da gente pensar, que também, né, a gente fala bastante lá nas nossas aulas, é a questão de olhar um pouquinho para trás, né? A história ensina muito. Sempre quando eu falo, né, sobre impermeabilização, eu pergunto para é. os alunos como é que as casas antes funcionavam antes de ter manta asfáltica, né, emulsão asfáltica e esses produtos hoje, manta líquida e essa infinidade de É, produtos que a gente vê. E a gente voltar e olhar o que era, né? E era a técnica construtiva junto com o hum, material integrado que possibilitava, na verdade, que a casa funcionasse. E hum, muitas vezes nessa lógica, né? De se a água tá ali, então vamos deixar respirar. Isso é é, uma dica muito, muito legal, porque essa umidade ascendente é daqueles problemas que normalmente são crônicos, que a gente é. faz reparo, corrige e passa um tempo e essa patologia vai voltar porque a gente, se não fez a impermeabilização correta, né, desde a fundação, esse problema Hum, vai vir sempre. hum. É legal, depois vamos falar mais um pouquinho sobre esse, Vamos da sim. oportunidade dessa tua ideia aí, como é que está funcionando para. Que legal. Mas então tá, mas eu acho que é isso, né? Essa questão dos kits é legal, mas então circula sempre essa questão, né, de salubridade do banheiro, que entra Hum, dentro das condições de funcionamento mesmo adequado dos é, aparelhos, os revestimentos aí em todos os ambientes, mas cozinha e banheiro, principalmente, hum, né, que tem mais também. umidade. Organizar o E esgoto, sabe? Organizar a saída do esgoto, ventilação no vaso sanitário, que a gente não tem, a maioria não tem. sim. E a questão aí dos revestimentos no geral, né? E vocês devem passar também por uma conversa, tipo, às vezes é saber usar a casa, né? Essa é Aham, outra coisa que a gente comenta, né? também, Temos também. hoje em dia, né, também a norma de desempenho, a 15575, que traz, né, um movimento de mudança em alguma medida, no sentido do manual, né, de utilização da Uhum, casa, sempre comento. é Às vezes fundamental. as pessoas gastam, né, sei lá, muitos mil reais para construir a sua casa e a É, gente constrói a casa e aí a gente não dá um manual para essa pessoa usar a casa, né? A gente hum. compra qualquer coisa, né, pequenininha. Vou falar do celular, né, que é um bem até de mais valor, mas a gente ganha com manual, diz tudo direitinho como usar. E aí a gente faz uma casa e não diz, às É, vezes, as pessoas é. como usar. Às vezes as pessoas, mesmo tendo a condição, não sabem usar. A questão de ventilar adequadamente, né? Para Hum, tirar a umidade depois do banho, por exemplo. Abrir ou fechar a janela, dependendo do sol, da temperatura, se a umidade dentro de casa está mais baixa que na rua. Entender esses isso movimentos e saber usar a casa é fundamental, né, Cris? é fundamental. E às vezes as Aqueles, pessoas não aqueles sabem dias, usar. aqueles dias que a gente tem aqui na nossa cidade, geralmente na primavera, assim, quentes e úmidos, muito É, quentes, tudo pinga dentro de casa. Não é um dia para abrir as janelas. Não é. Por mais que a ventilação cruzada seja possível, mas nesse dia não é abre isso. a casa. Não, a casa tem que ter manual, né, gente? Tem Tem, que tem. aprender a usar.
Não, A máxima, né, o clássico que eu sempre dou de exemplo lá na aula, né, quem já passou por mim na aula vai lembrar, é a tradicional água fervendo na caixa de gordura, né? ah, A professora Vanessa, a professora, as Vanessas hoje, né, a Ju, assim, né, ficam nervosas. Ninguém gosta de limpar a caixa de gordura, mas não pode não. botar água fervendo. E às vezes isso a gente faz porque a gente viu fazer, porque a mãe É. fazia, a avó fazia, a tia fazia, eu vou ter minha casa, vou fazer. Então a questão da gente saber usar a nossa casa também tem relação com a questão do saudável, né? E Então, saber usar, e até no momento de quando a gente está pensando nela, quando está pensando, porque às vezes as pessoas vão pensando sozinhas, vão fazendo sozinhas, né? Que a gente já falou. É a questão, o que que é a ventilação cruzada? Tem muita gente que não sabe o que é a ventilação cruzada, né? eu A vi o gente fala comentário muito. ali, eu tô lendo um pouquinho as mensagens, né? A Vanessa lá, não pode, isso mesmo. A Cecília, né, colocou, esse manual da casa é novidade para mim. Pois então, né, a gente chama de manual do proprietário. Tem É, muitas é. empresas, as empresas maiores, que até já trabalham com isso, e às vezes a gente vê os manual do proprietário que vem com um monte de detalhamento do que foi feito, da técnica, do revestimento, e detalha o que tem na casa, mas não tem a dica do como usar, né? Uhum, uhum. A gente não vê ainda muito disseminado isso e é fundamental esses programas, né, que trabalham com habitação de interesse social, acho fundamental isso, a gente, Hum. né, ensinar a usar. E aí vem de Ah, encontro, limpar. é, aí, né, já fazendo o link para o próximo ponto para a gente conversar, né, que daqui a pouco a gente já vai encerrar. Essa questão da gente melhorar a nossa casa, nosso lar, a nossa habitação, tem a ver com autoestima, tem a ver com cuidado também, a questão de Uhum. higiene e tudo. E vamos falar especificamente agora um pouquinho, Cris. Eu acho que lá na FC Obra eu vi até uma postagem esses dias, alguns cuidados básicos, assim, dessa questão da gente cuidar para evitar a entrada, então, né, de qualquer, né, patogênico na nossa casa, mas principalmente o coronavírus, né? Pela gravidade que é essa questão da Covid-19. Então, pequenos cuidados. Eu vi que tem também alguns manuais, né? Que falam de algumas dicas, de fazer a área de transição, né? A área limpa, a área de transição. E eu vi um material muito legal, que é um manual feito lá pelo um grupo de trabalho de arquitetura hospitalar da Federal da Bahia, porque eles Uhum. falam um pouquinho passo a passo disso e levam em consideração as questões de baixas condições de habitabilidade das residências. Então, alguns problemas que a gente sabe que são assim, né, recorrentes nessas habitações que a gente estava falando, como tamanho reduzido, falta de ventilação e iluminação, coabitação e casas com um único cômodo, esse manual leva isso em consideração e fala até, inclusive, de como numa casa que tem um único cômodo, né, tentar amenizar essa situação. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Muito legal esse do hospital lá é da UFBA, né? Que tu falou? Isso da É da, UFBA. Tu já viu tá. esse material? Eu vi o da Fiocruz e vi um Tá. outro. Ah, é um que tem. Esse tem os desenhozinhos da Tem os casa? desenhos, isso. E aí eles Uhum. transportam então essa questão, né, da questão da área de transição, que eu acho que isso é muito forte nessa questão desse Sim, cuidado, é. né? Então, e eles tratam também a situação se não tem ninguém infectado, ou se tem alguém infectado, né? Uhum. Então, fala um pouquinho, eu vou falar um pouquinho disso, depois tu fala um pouquinho dos cuidados geral da salubridade, tá? Mas o que é o importante, gente? Criar essa área de transição, que seria uma área suja, ou área contaminada, ou de possível contaminação. Então, tu tá chegando da rua, tu ter, né, na entrada da casa, um espaço que tu chama de espaço de transição. Então, nesse espaço, tu já vai, né, largar tudo que tu tá trazendo da rua, tirar o sapato, até tirar a roupa mesmo, né, que tu tá vindo da rua, e já ter um móvel ali, alguma coisa de apoio para a primeira higiene rápida. Então, ou já, né, deixar uma mesinha para poder fazer a higienização já das mãos com álcool gel, ou tirar, né, largar essas coisas que tu tá trazendo da rua
nessa área de transição e imediatamente, né, fazer a higienização do banheiro, lavar bem as mãos e até mesmo, né, dentro do possível, já ir direto para o banho. Então, trabalhar nessa área de transição, isso foi o que mais me chamou a atenção nessas dicas, né, desse pessoal que tem se dedicado ao estudo dessa área. Uhum. Não sei se tu tem mais alguma coisa assim de dica para falar. A questão é bem isso, de deixar, tem esse espaço, né? O espaço sujo, assim, na chegada, que seria o hall de entrada da casa, o espaço de entrada, né? Porque nem sempre, na grande maioria das vezes não tem. Mas deixar até demarcar com uma fitinha no chão, um lápis, uns giz, alguma coisa assim, e ali deixar a chave, principalmente, né? Porque a chave é metal e no metal ele fica mais tempo. A maçaneta da porta, essa questão também e o cuidado ao sair, quando tu for sair de casa. Também tu já te organizar, colocar máscara e as coisas antes de pegar em chave, antes de pegar na maçaneta por fora, já sair de casa com tudo colocado, né? Que a máscara, a gente tem que cuidar para que ela não se torne um vetor de contaminação também, né? Isso, também, é Então, tem que verdade. saber usar a máscara, assim, como cuidar, usar e lavar. Por isso que a gente tem que ter várias. Vai ser um acessório agora para os próximos meses, mais um acessório que a gente vai usar para É sair quando verdade. tiver que sair, quando precisar sair, né? É. E então, aí essa questão de ventilar a casa, porque também, né, a partícula do vírus, ele fica em suspensão por algum tempo. Mas como ela tem um peso, né? Ela tem um peso específico, ele vai caindo, assim, aos poucos ele cai. Então, a ventilação, abrir a casa para ventilar, para que se disperse, e ter, mais do que o normal, limpar a limpeza, aproveitar quem pode estar mais em casa e manter mais limpo, né? A torneira, ali a torneira do banheiro também, que é onde tu chega para lavar a mão, o próprio potinho do álcool gel, o piso, por isso, pela questão de pisar, às vezes descuida, entra com o sapato, dá um passo a mais, um passo a menos, mas limpar o piso mais vezes também. Então, manter a casa mais organizada e limpa, limpar ela mais vezes do que normalmente, ajuda também a não. A, E a a, outra dica que eu vi que tu também tinha compartilhado na Nifse Obra, a questão de colocar as coisas no sol sempre que possível, né? Esses locais que juntam mais, né, poeira e tal, tapetes, almofadas, até as cobertas, né? É, é, a gente vai falando, são dicas, na verdade, de cuidado de sempre e que a gente tá, né, cada vez mais destacando, mas essa questão de botar no sol também é bem interessante, porque também acho que os estudos mostram que o sol, ele isso. fica, né, fica vivo bem pouco tempo no sol, Bem né, pouco. pelas algumas coisas que eu li. E até para nós também, né? A questão do tomar sol, mesmo que agora a gente se desloca menos, tá? Em espaços mais parados, porque tem a ver também a questão do déficit de vitamina D. E aí o sol, né? Perfeito. Então é uma coisa que leva a outra, assim. A Então, gente também, né, se vir pro sol para vitamina D, exatamente. a questão, né, da gente estar com saúde para evitar, né, ficar menos suscetível. Mas então, É. Cris, eu acho que a gente vai encerrando para terminar. Eu vou, se quiser dar uma lida, não sei, acho que tem mais comentário, não tem muita pergunta, né? Alguma coisa que tu queira dizer, mas algumas perguntas que apareceram ali sobre se a gente vai deixar disponível, então, a live. Eu vou salvar ela aqui, ela vai ficar ali nos stories, então salva ainda, né? Que aí fica por 24 horas. E a gente vai fazer um canal da Edificações no YouTube também, Cris. Então a gente vai carregar esses vídeos lá no canal do YouTube. Então depois, né, vou compartilhar ali também para vocês poderem, né, seguir. Vai lá dar um like, curte o nosso canal. Agora a Ed agora, né, tá dessa vibe aí, né? E a gente pretende também, além dessas lives, colocar seu canal ali de troca, né? De passar informações para os alunos e botar coisas interessantes, não só do momento, mas da construção civil como um todo. Então, depois eu vou Uhum. compartilhar ali também nesse perfil, né, da ED,
o canal do YouTube que a gente vai deixar isso disponível, tá? Uhum. Então, gente, vocês viram ali na chamada, né? Última coisa, a questão, né, do Ed em Casa, que foi o nome, né, que surgiu aí, né, com as Bom. nossas as nossas profs mais criativas e que ficou muito bom, né? Então a gente tem a Ficou hashtag Fica em Casa. Então agora, né, vamos ter a hashtag Ed em Casa, de em casa, muito bom. chamando, né, destacando a questão, então, né, nós que estamos ainda, né, a gente sabe que muitas atividades já voltaram aqui na cidade, mas então que a gente evite ao máximo, né, a gente não precisa É. estar circulando, só circular realmente por necessidade, já que não estamos nós, servidores, trabalhando, os nossos alunos tendo aula, né, que a gente se resguarde em casa. O Ed em Casa, então, traz também esse recado, da gente só circular realmente se precisar por necessidade, para deixar então quem precisa estar na rua, estar na rua. Tem muita gente que precisa e que está aí É. trabalhando para a gente poder estar em casa, né? Hum. E eu acho que os recados são esses. A semana que vem, então, a gente pretende sempre manter então o dia. Na terça-feira a gente fazer essas conversas. Agora, em seguida, a gente já vai divulgar a live da semana que vem. E aí, aos pouquinhos, vocês vão matando a saudade dos professores, que a gente vai. Não vou ser só eu. Hoje eu dei as boas-vindas, mas cada semana um professor vai estar por aqui para vocês irem matando a saudade. Mandem mensagens aqui no perfil no Instagram ou lá no canal do YouTube e até dicas de assuntos, coisas que vocês queiram ouvir e conversar nesse momento, a gente pode trazer para as nossas lives. Fala, Cris, mais alguma coisa? Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, que tenha ficado com alguma dúvida. Pode. Mas eu acho que passou, né? Eu vi uma questão aqui sobre revestimento, a gente Pois falou é, dos. eu não consigo acompanhar muito ao mesmo tempo, assim, falar e ler as mensagens. É uma questão de prática, né? A gente vai se adaptando, mas foi legal, Cris, muito bom, né? Te ver Foi, e adorei. a gente tem, né? Manda mensagem para as pessoas, mas vê que ali os nomezinhos passando, né? Eu não li muito, mas vê todo mundo, né? As Vanessas, a Aline, a Thaís, a Paula, o Platão, o Fabrício, eu vi por ali. Dá mais um oi quem eu não vi, né? Eu tô falando, chamando os professores, né, gente? A Gisela, a Thaís tá de aniversário hoje, parabéns pra Thaís. A Thaís está de aniversário, feliz aniversário para Thaís. O Jorge agora deu um oi. Então, vi outros profs lá do IFE, outros professores, vi a Cris, vi a Cecília. E vi muito Ali, a Daiane tá ali também agora. E vi muitos alunos passando por ali, então parece que a gente está um pouquinho mais próximo, que é o objetivo dessa conversa, então, ao vivo, né? Da uhum. gente tá pertinho, assim. E muito obrigado pela tua participação Ah, e imagina, parabéns adorei. pelo trabalho, que foi que é muito Obrigada. legal. Uhum. Ó, Obrigada. o E depois, Marcelo quando. Teres, a Tati agora apareceu ali. A Lu, valeu, gurias, foi muito bom. O Alisson deu um oi para nós. O Marcelo destacando a questão da divulgação desse mercado, né? Que fica É. escondido, que a gente não enxerga e que E, isso é e muito cai de legal. maduro. Cai de É. maduro. O Patrick está perguntando sobre a questão do rodapé perfurado, Cris. Não sei se tu quer falar um pouquinho. A gente tem acho que mais uns 10 minutinhos aí antes do Instagram se cortar. Que eu acho que é 1 hora mais ou menos. Na verdade, assim, a gente foi uma ideia. No primeiro momento, a gente pensou, o ideal é que sempre para reduzir custo, né? Que tivesse uma coisa pronta, que a gente não precisasse, porque a ideia seria uma chapa perfurada que pudesse dobrar, fazer um C assim e encaixar, né? Para ficar aberto pelo outro lado. Não conseguimos, a gente não conseguiu nem a chapa aqui em Pelotas do tamanho e com a perfuração que a gente precisava. E o que se tornou mais barato e mais rápido no primeiro momento foi usar uma eletrocalha. Sabe aquelas eletrocalha Sim, perfuradas? a perfurada, claro. A A de perfurada. A aço gente usa a mais galvanizada. baixinha, a mais baixinha, de Tá. 15, e aí coloca e fixa ela com parafuso.
simples, assim. Fixa direto na alvenaria com parafuso. E Só que ela naquele... fica afastada. Ela entra um pouquinho, dependendo da espessura do reboco, né? Ela vai entrar um pouquinho, porque o reboco tá aqui. Então ela vai Tá. entrar e vai ficar Mas aqui aí assim, ó. tu descasca esse reboco ou não? Nesse trecho, Toda, descasca. toda a base. Toda a base. Fica só o tijolo e aquele acabamento perfurado. Porque aí fica ventilando e a umidade vai saindo por ali. Pra pintar, dá para deixar assim na cor da chapa galvanizada mesmo, ou pode pintar com a cor que quiser. Sim. Ah, legal, é uma Foi o que dica bem a legal. solução que a gente achou, assim. Claro que com o tempo vai aperfeiçoando, mas dessa Claro, forma já funciona. sim. Então tá, gente, eu acho que era isso. Semana que vem esperem que a gente vai ter a próxima. Eu acho que a Daiane e talvez a Vanessa que vão estar com vocês. A gente vai falar outra coisa que é bem importante sobre a questão do uso dos EPIs na obra, Cris. Ai, super E importante. no Muito, muito, geral, muito. tu falou ali que a gente bate muito nessa tecla, né? O técnico na obra tá sempre de EPI, mas Por- então é, as mudanças que a questão da pandemia vai trazer, já trouxe para isso, né? Então, quais são é, os cuidados adicionais, como é que isso está acontecendo na obra e como é que a gente sabe que tem muita gente trabalhando na construção, né? Muitos dos nossos alunos estão aí seguindo o trabalho. A Dasa disse assim, isso aí. Então a Dasa, né, daí ele vai estar com vocês a semana que vem para falar um pouquinho sobre isso, tá? uhum. Ai, só Cris, foi um deixar. prazer. Ai, foi ótimo, foi muito bom, adorei. E eu tenho que falar também, na Infsobra não sou só eu, somos eu e a Isadora, ela é Tá. técnica em edificações e é estudante de engenharia. Então, nós somos a dupla feminina. E outra coisa que eu quero falar é que os nossos clientes, 99% são mulheres. De quem quer arrumar casa, quem quer deixar a casa mais arrumadinha, As quem nossas resolve. chefes de família que estão aí Exatamente, segurando exatamente. as pontas. É isso aí. Então tá, Cris, foi um prazer. Beijo, gente, beijo para Muito todo bom, gente. mundo e seguimos nos comunicando. Valeu, Cris. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Beijo, tô com saudade.